Amém. Padre, em nome de Jesus, nesta manhã nós abrimos nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para escutar tu palavra que é viva e eficaz e transformadora. Padre, que essa palavra venha entrar em nosso coração, generando transformação e entendimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Buenos dias. Uma vez mais aqui para compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem hablado em nosso coração, aquilo que Ele tem generado em nosso coração, transformação e entendimento em el Evangelho, porque o que genera transformação em nós é o Evangelho, porque é Ele que ha venido para quitar de nós todo o entendimento e conhecimento fora do propósito do Senhor. Pero há textos que muitas pessoas utilizam e dentro do Evangelho para poder nos sujetar, para poder nos aprisionar, manietar, para nos escravizar. Pero prestemos atenção, o Evangelho é sencillo. O Evangelho é puro, é sencillo, muito sencillo, pero transformador. Quando nós utilizamos a gafa correta dentro do propósito do Senhor. Amém? Hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos e, na verdade, é uma epístola, um livro, uma carta, podemos dizer assim, que foi escrita por um pressuposto medio hermano de Jesus. O nome dele é Judas. O livro de Judas, podemos dizer que ele foi escrito para alertar-nos em aquele tempo. Diz que ha sido mais ou menos em 65 depois de Cristo que foi escrito. Logo depois, creemos, não? Muitos estudiosos aí creem que foi escrito logo depois das epístolas de Pedro, e porque esse texto sugere muitas coisas que estão escritas ali nas epístolas de Pedro. E o interessante é que ele nos traz uma clareza tão forte de aquilo que acontece hoje em nosso meio, de aquilo que se passa hoje em nosso tempo. Ou seja, que desde o tempo de 65 anos depois de Cristo, quando Judas escreveu essa carta, essa epístola, não há deixado de acontecer. Então, se prestemos atenção nesse texto e vamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo nos traz luz, nos traz clareza nesta manhã. Amém? Vamos a ler? Verso 3, que agora vai sair na tela. Queridos irmãos, havia eu em desejo de escrever-los acerca de um assunto que a todos nos concierne, el de nossa salvação, pero agora devo hacerlo forçado por las circunstâncias, pois é preciso alentaros a combatir em defensa de la fé confiada a los creyentes de uma vez por todas. E és que entre vosotros se han infiltrado solapadamente
algunos indivíduos cuya condenación está anunciada en las Escrituras desde hace mucho tiempo. Son gente impía que confunde la gracia de Dios con el libertinaje y que reniega de Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque lo conocéis todo perfectamente, quiero recordaros que si bien el Señor liberó al pueblo de la opresión egipcia, después aniquiló a los incrédulos. E a los ángeles que não supieron conservar sua condição privilegiada e abandonaram a que era sua mansão, los mantienen eternamente encadenados a las tinieblas, em espera del gran dia del juízo. E Sodoma e Gomorra, junto com as cidades limítrofes entregadas com édias a la lujuria e a la homossexualidade, sofreram o castigo de um fogo perpétuo, sirviendo assim de escarmiento a los demás. Pues, apesar de todo, esses visionários se comportam de modo semejante. Profanam su cuerpo, rechazam a autoridade do Senhor e injuriam a los seres gloriosos. Distinto foi o proceder del arcángel Miguel quando disputava al diabo o cuerpo de Moisés. Nem sequer se atreviu a lançar-se uma acusação injuriosa, simplesmente dijo: que el Senhor te repreenda. Estos, por el contrario, ultrajan lo que desconocen y lo que conocen a la manera instintiva de las bestias irracionales. No les sirve más que para la ruina. Ay de ellos, han seguido las huellas de Caín, se entregaram por dinheiro al extravío de Balaam e sucumbieron en la rebelión de Coré. Ahí los tenéis. Son los que contaminan vuestras reuniones fraternales, banqueteando desvergonzadamente e campando em sus anchas. Son nuvens sem água arrastradas por el viento, árboles em outono, pero sem fruto, definitivamente secos, arrancados de raiz. Son olas de um mar embravecido que arroja la espuma de sus próprias desvergüenzas, estrellas fugazes, cuyo eterno destino es la tiniebla sem fundo. A ellos se referia Enoque, el sétimo patriarca, depois de Adão, quando profetizou: mirad como viene el Senhor com sus innumeráveis ángeles, para juzgar a todos e desenmascarar a los malvados por todas las acciones criminales que han cometido, para tapar a boca de los impíos que han hablado contra él com insolência. Aí los tenéis, murmuradores, descontentos, libertinos, insolentes, aduladores e materialistas. Pero vosotros, amados míos, recordad lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos tiempos os advertían: surgirán embaucadores que vivirán impiamente y al capricho de sus pasiones. Ahí lo tenéis. Son los sembradores de discórdias, los que viven sensualmente y están privados del Espíritu. Vosotros, en cambio, amados míos, haced de una fe tan santa como la vuestra el firme cimiento de vuestra vida. Orad impulsados
por el Espíritu Santo. Y manteneos en el amor de Dios, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os lleve a la vida eterna. Tened compasión de los que vacilan, contando que com a unos não salvareis arrancando-los del fuego, pero a outros solo podreis compadecer-los, e isso com cautela, evitando incluso o contato superficial com su torpe conducta. Al que puede mantener-os limpios de pecado e conducir-os alegres e sem mancha hasta su gloriosa presencia. Ao Deus único que é nosso Salvador, a Él la gloria, la majestad, la soberania e el poder por medio de nuestro Señor Jesucristo, desde antes de todos los tiempos, ahora y por los siglos sin fin. Amén. Bueno, podemos levantar-nos, marchar-nos, irmos a casa. Já escutamos tudo que tinha que escutar, sim ou não? Irmãos, há casi 2000 anos, Judas escreveu esse texto, escutando algo que Pedro já tinha dito, Mateus já tinha dito, Pedro tinha dito, Pablo aos Colossenses já tinha dito, Amós escreveu isto também, o profeta Amós. E nós aún passamos por lo mesmo. Como corpo, como hermanos, como comunidade, sempre somos atacados de dentro hacia afuera. Porque nós, em vez de compartilhar o Evangelho, queremos compartilhar outra coisa. Queremos trazer para nós, como comunidade, algo que nos dá um alívio. Pero existem os infiltrados em la fé. Prestemos atenção. Muitos que estão aqui adelante, hablando, em vez de falar do evangelho sencillo, transformador, habla de algo que genera em nós um conforto de nossa alma. E venimos aqui a la comunidade ou à internet, escutar uma palavra que vai a generar em meu coração algo calentador para que eu me reabasteça. Sabe quando nós corremos o coche, trabalhamos a semana toda, depois vamos à gasolineira e repostamos aí o combustível para que durante a semana volvamos a trabalhar outra vez? Sabe quando nós chegamos a casa, temos nossa refeição, comendo para poder reanimarmos? É isso que muitas vezes nós pensamos que é o que temos que fazer na igreja, na comunidade. Presta atenção, aqui não é lugar para você se reanimar, não. Aqui é local para você ser transformados, porque o Evangelho nos ensina a ser transformados por la renovação de nossa mente. Não para viver algo que nos acalenta. Não para viver algo que alimenta nossa dopamina. Porque é o que nós buscamos em las comunidades hoje. Que o Deus venga e haga mi voluntad. Cantamos uma canção, haz tu voluntad e usa-nos aqui, que tu reino venga. Pero a canção, cantamos isso, pero a realidade é outra. Haz mi voluntad e
Manifesta-te aqui, que mi reino prevaleça, e tu reino quede aí um momento para que eu possa desfrutar del mío. Essa é a nossa canção real de nosso coração. Porque nós não queremos viver o reino do Senhor. Queremos viver nosso reino. Presta atenção no que Judas está a dizer. Me dizem que eu sou o predicador de... Pero perdão, irmão. Não sou eu. É o evangelho. Habla com ele. Eu intento falar com amor. Eu intento ser assim. Pero o evangelho me parte o coração. O evangelho me pega e eu sou muito incisivo. Porque viver um evangelho sem Cristo não é evangelho. Predicar um evangelho sem evangelho não é evangelho. Predicar um texto desse, uma palavra desta, com um contexto desse, sem Cristo não é evangelho. O que estamos fazendo aqui? Aqui é o local onde eu vou a escuchar essa palavra e durante a semana eu vou ruminá-la e pô-la em prática. Viver o evangelho transformador. Não é isso que hablamos. Seamos transformados por la renovação de nossa mentalidade. Pela primeira coisa que hago, em vez de manifestar el Cristo, eu vou manifestar-me a mim mesmo. Eu vou fazer minha vontade. Eu vou fazer o que quero. Mira, eu sou o primeiro aqui, todos que me conhecem. Sabe que eu sou assim. Eu sempre busco fazer aquilo que eu quero. Pero eu sou o primeiro que necessita ser transformado. Sempre quando eu hablo, as pessoas não creem, pero presta atenção, eu predico para mim, eu não predico para vocês, eu predico para mim. Porque se eu sou transformado, minha transformação vai generar transformação nos demais. Porque presta atenção, a santidade. Há um texto que diz assim: sem santidade, nadie verá a Deus. Ou seja, eu começo a me santificar, ayunando, orando, dizimando, ofrendando e fazendo um montão de coisas, me santificando, vale? Não vejo tele, não vejo películas, não vejo nada, e vou aí e me santifico. E eu vou me acercando a Deus. Isso é que aquelas pessoas pensam. E vai se acercando a Deus. E vai se... Ai, he visto Deus. Presta atenção. Não existo que me acerca a Deus. Eu não vou a ver a Deus me santificando para que eu veja a Deus. Não, não existo. Minha santificação é que para as pessoas vejam Cristo, Deus manifestado em minha vida. Se eu sou santo, as pessoas vão ver Deus através de minha vida. Vão ver a Cristo manifestado em mim. Então, sem santidade, nadie verá a Deus, porque eu não quero manifestar o Cristo e é Deus que está dentro de mim. Por isso que nadie verá a Deus. Porque eu não quero um Deus de transformação, eu quero um Deus que resoluciona meus problemas. Eu quero um Deus que haga aquilo que desejo, que quero. E é o que está a dizer aqui, presta atenção. Ai de ellos, han seguido las huellas de Caín, se entregaram por dinheiro al extravío de Balaam e sucumbieron la rebelión de Coré. Aí los tenéis. São os que contaminam vossas reuniões fraternales, banqueteando desvergonzadamente e campando sus anchas. Ai, são nuvens sem água arrastradas por vento, árvores em outono, pero sem fruto, definitivamente secos, arrancados de raiz. Os frutos não são quantidades de pessoas, os frutos são quem eu sou. Se em realidade eu manifesto a Cristo, se em realidade Cristo se vê, as pessoas veem Deus em minha vida.
não mis bienes, não aquilo que possuo, não a quantidade de pessoas que me seguem, pero a quantidade de pessoas que seguem a Cristo, que eu, o Cristo manifestado em mim, genera, que aí essa santidade vai manifestar a Deus. E aí as pessoas vão ver a Deus através de minha vida. Entende? Presta atenção. São olas de um mar embravecido que arrojan a espuma de suas próprias desvergüenzas, estrelas fugaces, cuyo eterno destino é a tiniebla sem fundo. A eles se referia Enoque. Mirar como viene o Senhor com seus inumeráveis ángeles. Presta atenção, turma. Para juzgar a todos, desmascarar a los malvados por todas as ações criminales que han cometido, para tapar a boca de los impíos que han hablado contra ele com insolência. Presta atenção. Muitos predicam o Evangelho sem Cristo. Muitos predicam a Deus sem Cristo, sem salvação, sem transformação. Muitos querem as bendições de um Deus, mas não querem o Deus da bendição, porque não querem ser transformados. Muitos não predicam transformação, predicam o quê? Venha a mim, todos que estáis ricos e abastados, e eu vos los aliviarei. Empeça a depositar aqui que as bendições serão multiplicadas 100 vezes mais sobre sua vida. E eu serei grande dentre vosotros. Aí los teneis, murmuradores, descontentos, libertinos, insolentes, aduladores e materialistas. Esse é o nível. Esse é o evangelho que estamos predicando. Pero vosotros, amados míos, recordad lo que predijeron los apóstolos de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos tempos os advertían, surgirán embaucadores, que vivirán impiamente al capricho de sus pasiones. Essa palavra é tão forte, irmãos. Sabeis o que é embaucador? Eu estava aqui buscando. Eu busco de vez ou outra. O que é a palavra embaucador, seu significado e seus nomes similares. Presta atenção. O que é embaucador? Embusteiro, enganador, charlatão, faranduleiro, carrilheiro, cuentista, embaucador, embusteiro, enganador. 2 Pedro habla, no capítulo 3, verso 2 e 3, que disse: para que rememoreis o mensaje anunciado em outro tempo para os santos profetas, em el mandamento del Senhor e Salvador, que os transmitieron vuestros apóstoles, sabendo ante todo que em los últimos dias harão acto de presencias charlatanes, que vivirão a su antojo e andarão dizendo em som de burla. Prestamos atenção no que está escrito. Aí los tenéis. São os sembradores de discórdia. Los que vivem sensualmente e estão privados do Espírito. Vosotros, em cambio, amados míos, haced de uma fé tão santa como a vuestra, el firme cimiento de vuestra vida, orad, impulsionados por el Espírito. Sabe o que diz Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7?
Puesto que habéis aceptado a Cristo Jesús como Senhor, comportaos agora de maneira consequente. Que Él sea cimiento y raíz de vuestra vida. Manteneos firmes en la fe, según lo que aprendisteis, y vivid en incesante acción de gracia. Ay, mi corazón. Y manteneos en el amor de Dios, hermanos. Esperando que a misericórdia de nosso Senhor Jesucristo os lleve a la vida eterna. Tener compaixão de los que vacilan. Presta atenção. Há aquele que cai porque quer e há aquele que vacila. Há aquele que vacila e cai. E ele se arrepende, chega e confessa seu pecado, se arrepende. Esse é vacilo. Esse ha sido vacilante. Pero aquele que está em el pecado, pero depois é descoberto. E ele se arrepende, pero não genera transformação de arrependimento. Ele, na verdade, não se arrependeu, está remordido. Porque tem medo de perder sua concessão de autoridade, ou sua posição, ou sua reputação que está na basura. Está na basura. A esse nós temos que tratá-lo com carinho e amor. Porque, seguindo o texto, contando que a unos los salvareis, arrancando-los del fuego. Só os que vacilam, que estão em el fuego, e vamos arrancá-los de aí. Pero a outros só podreis compadecê-los. E isso com cautela, evitando incluso o contato superficial com sua torpe conduta. Em Amós, capítulo 4, verso 10, diz assim: desencadenei sobre vosotros uma peste como a que desencadenei sobre Egipto. Passei a filo de espada a vossos jóvenes. Me llevé como botín vuestros caballos, e el hedor de los cadáveres inundou vuestros campamentos, pero seguís sem convertiros a mim. Oráculos del Senhor. Os destruí como Sodoma e Gomorra, e quedasseis como Tizón arrancado del fuego, pero seguís sem convertiros a mim? Pois bem, mira como te vou a tratar, Israel, porque vou a tratar-te assim, disponte a encontrar-te com tu Deus. Senão, Sodoma e Gomorra será um parque de divertimento para vosotros. Duras as palavras, irmão. Há uns que são arrancados del fuego. E al que pode manter-os limpios de pecado e conduzir-os alegres e sem mancha hasta sua gloriosa presença. Vamos a ver desse texto que disse Filipenses capítulo 1, verso 9 e 11, diz assim: E esta é minha oração, que vuestro amor cresça mais e mais e se deduzca em um profundo conhecimento experimental, de maneira que podais discernir
los que é vaciloso, os que conservéis limpios e irreprochables em espera del dia del Senhor. E seáis colmados de los frutos de salvação que otorga Jesucristo para a glória e alabança de Deus. Irmãos, prestemos atenção. Queremos em realidade ser transformados por la renovação de nossa mentalidade ou estamos aqui apenas em um clube social? Queremos ser transformados, não? Isso penso eu. Que a cada dia que nós outros passamos com provas, com situações, com circunstâncias, ou estamos firmados em Cristo, como disse aqui o texto, ou nós outros somos levados como árvore em outono que não tem fruto, apenas hojas secas. Permanezcamos firmes em Cristo. Permanezcamos firmes em la palavra do Senhor, em el Evangelho que é sencillo e transformador. E assim, terminando Judas, sua epístola, al Deus único, que é nosso Salvador, não é meu, é nosso Salvador. A Él a glória, la majestad, la soberania e el poder, por meio de nosso Senhor Jesucristo, desde antes de todos os tempos, agora e por los siglos sem fim. Amém. Que em nome de Jesus, irmãos, escutemos essa palavra e ruminemos durante a semana. Que nós outros não vengamos a los domingos a escuchar essa palavra apenas para ter um subidão. Não vengamos à reunião da comunidade, do corpo de Cristo, apenas para receber um pouco de dopamina para recargar as baterias. Não. Vengamos apenas para sermos transformados. Transformados por a palavra que nos alimenta, nos sustenta, que nos dá vida. Prestemos atenção, irmãos. O Evangelho é sencillo. Cuidado com os embusteiros. Cuidado com os embalcadores. Cuidado com os enganadores. Que estão aí apenas em busca de benefício próprio. De enganar a seu irmão, a ti. Pero se nós outros estamos cimentados em Cristo, firmados em la palavra de Cristo, em el Evangelho sencillo, não somos enganados. Não seremos levados como nuvens sem água. Já han visto nuvens sem água? O vento vem e arrastra. Vez ou outra, miramos ao cielo e as nuvens andam passando assim por nós outros. Já visto isto? Porque não tem água a nuvem. A nuvem é sem água. Para que caiga lluvia, a nuvem tem que estar cargada. Ela queda imóvel. O vento não leva de qualquer maneira. É pesada. Porque está firmada. Amém? Para que o vento la lleve, tem que ser um baita vento.
Un viento muy fuerte para soplar. Porque é uma nuvem. Agora, se o árbol tem fruto, é transformador. Amém. Que podamos, em nome de Jesus, escutar essa palavra e sermos transformados através da renovação de nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, nossa forma de pensar sobre o Evangelho vai a nos levar a viver o Evangelho correto ou não. Amém? Padre, em nome de Jesus, graças, Senhor, por podermos compartilhar esta palavra, que genere em nós transformação, que genere em nós vida, que genere em nós tu palavra transformadora, porque o Evangelho é sencillo. Nós não somos embusteiros. Nós somos pessoas que estão aqui para falar o que tu palavra nos ensina. Não somos embalcadores. Somos pessoas que se entregam a ser tu vontade. Que os frutos que o Senhor colocou dentro de nós venhamos a fluir. Em nome de Jesus. Que a santidade que eu manifesto, as pessoas podem mirar hacia Deus em minha vida, em mim, por mim, através de mim, em nome de Jesus. Transformados seamos por la renovação de nossa mentalidade sobre o Evangelho. O Evangelho é sencillo, o Evangelho é simples. Negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Cristo. Em nome de Jesus, em nossa oração, todos os dias, que seamos transformados em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E esta comunidade dice: Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o amor do Senhor.